Fala galera, dando continuidade aqui ao nosso conhecimento sobre SQL, né? Nas últimas aulas nós vimos como criar tabelas aqui no banco de dados, né? No nosso banco de dados Postgre. Então aqui, só relembrando, a gente tem a tabela alunos, professores e turmas. Então toda vez que a gente quiser inserir um registro, como é que a gente faz? Utilizando a linguagem SQL, né? Então a gente tem um comando SQL que serve exclusivamente para fazer a inserção de dados na tabela. É o comando chamado de insert, tá? Serve para inserir dados na tabela. Como é que usa esse comando, professor? Muito simples. Insert, tá aqui tudo em letra minúscula. Insert into. Aí você precisa dizer qual é a tabela que você quer inserir os dados, tá? Então eu quero inserir os dados na tabela professor turmas. Quais são os dados da tabela turma que eu quero inserir? Que a tabela ela pode ter vários campos, né? ID, nome. No caso de turma, se eu não me engano, só tem ID. Vamos consultar aqui. Só tem o ID e nome. Mas se o ID for automático, eu não preciso inserir o ID, eu só vou inserir nome. Então eu não vou precisar inserir todos os dados. Alguns o próprio SQL, o próprio banco de dados, ele vai inserir de forma automática, no caso da numeração ali de ID, se esse for o caso. E eu vou inserir apenas o campo nome, que ele vai complementando ali as informações. Ou se a tabela não tiver dados automáticos, eu posso inserir manualmente, né? Como a gente vai fazer agora. Então eu quero inserir a ID e quero inserir o nome das turmas também, tá? Vou descer aqui só para organizar um pouquinho. Então eu posso usar o comando values, onde eu vou informar quais são os valores que eu quero inserir no banco de dados. Se eu declarei que eu vou inserir ID e nome, eu preciso informar aqui também os valores equivalentes para ID. Então vou colocar o primeiro registro, que vai ter o ID número 1, e qual vai ser o nome dessa turma. Então vou colocar aqui ADS 2025.1. Pronto. Esse comando aqui já vai permitir inserir esse registro na tabela turma. Tá? Só recapitulando, o que é que eu estou fazendo? Inserindo informações em insert into, o nome da tabela turmas. Quais são os campos que eu vou informar aqui nesse comando? O campo ID, que eu quero que seja preenchido, e o nome, o outro campo que eu quero que seja preenchido na tabela. Values, e eu vou passar a equivalente, os valores equivalentes ao ID e o valor equivalente ao nome da turma. Tá? Então a gente só vem aqui no nosso executar a instrução e a gente tem o resumo aqui embaixo do debugger, né? Ele dá a informação, ó, uma linha atualizada. Então se a gente for aqui no cadastro de turmas, vai mandar atualizar, tá lá a nossa turma, inserir o nosso dado, né? ID 1, nome da turma, 2025.1. Se eu quiser inserir outro registro, mesma coisa. Insert into, turmas, o que eu quero inserir? O ID e o nome. Quais são os valores que eu vou preencher? ID 2, nome da turma, ADS 2024.2. Professor, tem como inserir mais de uma turma de uma vez? Mais de um registro de uma vez? Claro. Então a gente pode colocar aqui no values, ó, só separando por vírgula, mais outro parêntese. Vou inserir o registro 3. Qual é o nome da turma que eu quero? Vou botar aqui info 2025.2, por exemplo. Então nesse comando SQL, eu vou inserir dois registros. O registro 2, que tem o nome ADS 2024.2, e o registro de ID 3, que tem o nome info 2025.2. Vamos selecionar ele aqui. Como eu tenho mais de um registro, eu quero só essa instrução seja executada. E o debugger já colocou um resumo aqui pra gente. Ó. Duas linhas foram atualizadas. Se eu vim aqui no registro da tabela e mandar atualizar, ele preencheu os dois de uma única vez. Tá? Então, bem simples.
utilizar o comando de insert. Então vamos lá, na tabela turmas a gente inseriu um inteiro em um campo de texto, né? Vimos como fazer múltiplos inserts num comando único. Vamos trabalhar agora com a tabela professores, né? Então aqui, quais são os campos em professores? ID também, que a gente já sabe como inserir. Um varchar, que é o nome, e um numeric, que é o salário. Bora comigo. Então, insert into o nome da tabela, professores. Quais são os campos dessa tabela que eu quero inserir? ID, nome e salário. Quais são os valores para esses campos que eu vou inserir? Então, ID 1, nome do professor, Welber, e o salário, R$ 25.892,56. Então, o numérico, o campo numérico, que é o salário, a gente insere sem aspas, tá? E onde seria a casa decimal, que no português do Brasil a gente coloca vírgula. Toda vez que a gente vai fazer o comando SQL, a gente põe ponto, porque é o padrão americano, tá? E a separação da casa de milhar, que seria a vírgula, não precisa colocar, ele mesmo vai fazer essa separação pra gente, tá? Então é isso. Vamos inserir esse cara, um registro atualizado, vamos conferir aqui na tabela. Dados, atualizar, tá lá, o Welber, salário de R$ 20.892,56. Então aqui na visualização essa informação já aparece formatada como português, como o padrão brasileiro de moeda, tá? Vamos inserir mais outro registro. Então insert into professores, vamos mandar o ID, o nome e o salário novamente. Valores, tem alguns colegas nossos aqui também pra gente colocar na nossa tabela. Então eu tenho João, qual o salário de João? Ótimo salário também, R$ 25.500,32. Vamos colocar um outro professor também, né? Coloca logo o terceiro. Deixa eu mudar logo aqui o ID, já que o Elber foi 1, João é 2 e Maria é 3. Então Maria, qual o salário de Maria? R$ 30.550,98. Vamos lá inserir a nossa instrução, 2 linhas atualizadas. Vamos aqui em professores, atualizar e tá lá. João, que tem o ID 2, 25.500. O ID 3 de Maria com R$ 30.550,98. Então, a gente já sabe como fazer a inserção de dados mais simples, né? ID inteiro e nome string, por exemplo, e vimos também como fazer a inserção de campos com valor de numeric. Valeu, galera. Até a próxima aula.